Olá pessoal, eu sou o professor Laércio Vasconcelos, eu gerencio o canal Matemática para Vencer. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso preparatório de matemática para o Colégio Militar, 6º ano. E como é que a gente chega até esse preparatório? Olha, você entra no nosso site aqui, laercio.com.br, e aí você vai encontrar isso aqui, ó, Matemática para Vencer, um livro que acerta questões do Colégio Militar. Então tem aqui as informações, aí você entra aqui no continuar lendo e aí você vê a página completa, tá? Aqui tem uma série de informações para os pais dos jovens candidatos ao Colégio Militar. Então, basicamente, o nosso preparatório é composto do livro Matemática para Vencer e uma série de aulas, são cerca de 20 horas de aula que antigamente eram colocadas em DVDs, porém elas hoje estão todas gratuitas no YouTube. Então você tem aqui as informações todas para você acessar isso. E depois de várias informações, finalmente começa aqui o curso. Inicia aqui o preparatório para o Colégio Militar. Unidade 0, unidade 1 e assim por diante. Então, cada unidade é um capítulo do livro Matemática para Vencer e as aulas correspondentes no YouTube relativas a esse capítulo e uma série de materiais complementares que eu coloco provas simuladas, apostilas adicionais em PDF, programinhas para treinar tabuada e assim por diante. Então você venha sempre por essa página para acessar o conteúdo. E aqui tem informações que você deve usar para complementar as informações dessa página, tá? O nosso preparatório, ele tem um período que vai de 1º de março a 1º de setembro, são 6 meses. Mas como assim? Esse preparatório você pode fazer em qualquer época do ano, porque ele é online e ele é livre. Quer dizer, é tudo livre aqui, essas aulas são gratuitas. Apenas o livro que é comercializado pela nossa empresa. Mas todo o restante do material é gratuito e tem uma versão resumida desse livro que é gratuita também. Então aqui nós estamos vendo aqui as unidades desse preparatório. Isso aqui, unidade 1, 2, 3, 4, 5 até 12, correspondem aos capítulos de 1 a 12 do livro Matemática para Vencer. Aqui estão os assuntos. Tem ainda o capítulo 13 e o capítulo 14, que o capítulo 14 é sobre provas simuladas. Então você vai fazendo no final do preparatório, que tem um mês para você fazer provas simuladas. Então, veja bem, o ideal é que você fique 6 meses estudando. Então, eu coloquei aqui em azul o que seria um preparatório de 6 meses, são 26 semanas. Então, quando você estiver estudando, você dedique essa quantidade de semanas aos capítulos correspondentes, tá? Você vai ficar, por exemplo, 4 semanas para estudar frações, 2 semanas para números decimais e assim por diante. É claro, se você estiver estudando sozinho, você estuda por aqui. Se você estiver já fazendo um cursinho preparatório e for também estudar pelo nosso material, você pode não seguir à risca essas semanas aqui. Você pode fazer assim, quando o seu cursinho estiver ensinando frações, você fica estudando frações por aqui também. Quando ele passar para números decimais, você passa por aqui também. Ou seja, tem uma certa flexibilidade. Agora, o ideal é que você estude pelo menos 6 meses, mas infelizmente, às vezes, o pessoal começa a estudar mais tarde. Isso não é bom, né? Você vai ter menos tempo para se preparar. Então, olha só, eu coloquei aqui a previsão de semanas para um preparatório de 3 meses. Claro que vai ficar mais difícil, né? Você passar estudando um tempo menor.
Então, seriam as semanas de estudo correspondentes para um preparatório de 3 meses, e aqui a mesma coisa para um preparatório de 2 meses, só que vai ficando cada vez mais difícil. Olha só, a prova do Colégio Militar, tipicamente, é no final de setembro, tá? É por aqui, final de setembro, início de outubro. Eu reservei o mês de setembro apenas para a resolução de provas anteriores. Então, já tem lá 300 questões de provas anteriores, a maioria do ano passado. E essas são as que eu coloquei no ano passado. Eu vou colocar mais questões esse ano, então você vai ter, digamos, 600 questões para você treinar em setembro. Atenção! Não faça apenas as provas do Colégio Militar da sua cidade. Por exemplo, se você vai fazer para Salvador, não fica só correndo atrás de provas do Colégio Militar de Salvador. Faça também os de Brasília, Rio de Janeiro, Fortaleza, faça todos, porque as questões são similares. Você deve fazer por igual. Então, o ideal é você fazer uma preparação de 6 meses, começando em março. Então, você teria esses 6 meses de estudo do livro e das aulas, do YouTube e tudo mais, e você teria o mês de setembro para ficar fazendo provas. Agora, eventualmente, algumas alterações podem acontecer aí, né? Por exemplo, digamos que você começou a estudar antes disso. Tem muita gente que já está estudando, né? Que está começou no início de janeiro a estudar, e tem gente que está estudando desde o ano passado. Depois eu falo sobre esse pessoal. Então, alguém que já começou a estudar antes de março, o que vai acontecer? Eu recomendo que você siga à risca o cronograma, as semanas, e o que vai acontecer é que você vai ter no final um tempo sobrando, digamos. Acabou aqui meu estudo, estudei até o final do livro. Você vai ter um mês antes dessa parte aqui de provas, tá? Aí eu recomendo que você, nesse período que for sobrar, que você volte aqui nos capítulos do livro e vá resolvendo exercícios. Os exercícios que você não resolveu, pulou, né, não conseguiu fazer tudo, não deu tempo, às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente não faz os exercícios todos para poder manter o cronograma, né? Termina, faz só os ímpares, porque você só vai ter uma semana antes de passar para o capítulo seguinte. Então, às vezes, a gente tem que fazer isso. Tem que gerenciar o tempo, tá? Então, essa é uma forma que eu estou recomendando para você gerenciar o seu tempo. Então, nesse final aqui, você tem aqui uma margem até para você se atrasar aqui no meio, mas procure não se atrasar. O tempo que sobrar, você faça exercícios anteriores, e você pode também começar a resolver um pouco de provas de anos anteriores, ou seja, você antecipar o que seria feito aqui em setembro. O pessoal que já começou a estudar antes, professor, eu já comecei a estudar no ano passado, eu já estou na página 200 do livro, o que eu faço? Olha, se você já está na página 200 do livro, você já fez um terço do livro, né? Por exemplo, você faz o seguinte, você veja qual é a página, qual é o capítulo, e continua a partir dali, seguindo o cronograma. Isso é importante. É importante para você não se perder na cobertura total do programa. Então, o que acontece é que você já começou a estudar antes, você vai acabar mais cedo aqui. E aí você vai usar melhor esse tempo aqui para voltar, rever coisas lá de trás, fazer mais exercícios, e puxar provas de anos anteriores. Olha, é bom fazer isso, porque é muita questão de prova, tá? Já tem 300 lá, eu vou fazer mais umas 300 esse ano. Então você vai ter umas 600 questões ao todo para fazer. E eu sei que muita gente não consegue fazer tudo, né? Acaba fazendo só os da sua cidade. Não é bom que você faça o máximo que tiver lá. Agora, eventualmente, alguém vai começar a estudar em junho, por exemplo, em maio, em abril, em julho. Olha, se você começar a estudar até junho, então você pode seguir o cronograma de 3 meses, tá? Que eu já mostrei antes. Você pode seguir esse cronograma de 3 meses aqui, mas você olha já que ele prejudica um pouco porque você está usando menos tempo para estudar. Mas então você siga esse cronograma, se sobrar algum tempo, você aumenta um pouco o seu tempo de estudo. Então você pode começar em maio e seguir o cronograma de 3 meses, eventualmente vai sobrar um tempinho aqui, aí você volta
nos capítulos que você, digamos assim, passei muito rápido esse capítulo. Você gerencie o seu tempo. Agora, muita gente começa a estudar em cima da hora, né? Isso é muito chato. Então, se você começar até julho, você siga o cronograma de 2 meses, tá? Veja bem que eu estou respeitando aqui essa data de início de setembro, porque é muito importante você tirar 1 mês para resolver questões de provas anteriores, porque é ali que você vai pegar maturidade. Não é bom, por exemplo, você começar a estudar em agosto, aí você estudar agosto, setembro e não faz prova nenhuma de anos anteriores. Não é bom você ter que fazer uma prova, um concurso, e semana passada que você acabou de aprender porcentagem, por exemplo. Então você não teve quase nenhuma experiência com questão de prova para resolver lá as questões que vão cair disso. Então é fundamental que você se esprema até essa data aqui. Se você só tiver 1 mês para estudar o livro, estude o livro em 1 mês. Você vai fazer mágica aqui. E chegar aqui e começar a resolver a questão. Resolver questão é muito importante, tanto é que nos capítulos todos do Matemática para Vencer, eu sempre coloco questões que já caíram no Colégio Militar. Tá? Se você pegar o problema 2 do livro, que está lá na página 4, é uma questão que já caiu no Colégio Militar. Então, cada capítulo tem no final questões, exercícios e tem até provas simuladas, a maior parte de questões do Colégio Militar. Mas o ideal, pessoal, é que você não deixe acontecer isso aqui, tá? E nem isso aqui, que você procure chegar aqui, começar a estudar logo no início do ano, pelo menos março, para você fazer um bom preparatório e ter maiores chances de aprovação, porque o Colégio Militar é realmente muito puxado. Ok? Acompanhe então a nossa página. Cada capítulo que você estudar, você volta lá, porque às vezes eu coloco coisas, tá? Eu boto até joguinhos para memorizar tabuada e uma série de coisas.